Hoje entrevistas, sempre entrevistas mostrando aquilo que é muito bom para Xanxerê. Hoje nós temos o policial Tenário Caim. Fala um pouquinho sobre a sua vida. Tudo bem, Tenário? Como é que você está? Obrigado por estar junto no Canal X. Tudo bem, Paulo? Obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação e eu fico contente quando os amigos chamam a gente para conversar um pouco da história, da vida, da carreira policial. Tenário, você é natural de Xanxerê, você veio aqui para ser policial. Qual é a tua história com Xanxerê, Tenário? Bom, eu sou natural de Itapiranga, mais precisamente São João do Oeste, hoje é município, há quase 30 anos já. E sempre digo que tenho orgulho de ter nascido lá, tenho uma bonita história ligada à família Klein, que é a minha família, porque meu avô foi o terceiro morador de São João, o meu pai foi a primeira criança batizada na igreja de São João, eu fui, digamos assim, o primeiro delegado daquela cidadezinha, e é uma história muito rica. São João do Oeste, para quem não sabe, tem historicamente o menor índice de analfabetos do Brasil. Olha que história bonita mesmo. Se investiu ao longo da história muito em educação, toda a estrutura. Por exemplo, eu tenho 56 anos, eu nasci no hospital em São João do Oeste. Morando em Itapiranga, eu nasci no hospital de São João do Oeste. Então, desde aquela época já tinha uma estrutura bem montada, tem um complexo termal interessante, muitos xanxerenses conhecem. Termas de São João não são águas minerais, mas água quente, então uma área turística muito interessante. A igreja de São João do Oeste é a maior igreja da América Latina, toda ela construída em madeira, muito visitada. Então são coisinhas interessantes que muitos que estão nos assistindo ou vão nos assistir não conhecem, e vale a pena conhecer, que é pertinho daqui. Você está vendendo peixe muito bom, por sinal. Como é que foi sua infância lá em São João, então? Bom, a gente morou em Sé de Capela, família pobre, 8 filhos. Família italiana, não, mas aí não é alemã, né? Alemão. Alemã, né? Italiano é grande, mas alemão também, né? Então, o pai trabalhava no comércio, era comerciário, e toda a família na agricultura. Os 8 filhos não tiveram nenhuma perspectiva de continuar na agricultura, então o que o pai e a mãe fizeram? Os filhos têm que estudar, o caminho é o estudo. E todos estudaram, todos se encaminharam para a vida, para a sua profissão, através do estudo. Acho que foi um exemplo que o pai e a mãe fizeram para a gente foi a motivação pelo estudo. Vou citar um exemplo clássico, que é até meio pitoresco, mas é interessante. Teve uma época que, pensando em dar uma profissão para os filhos, o pai comprou uma máquina de escrever, que era cara na época. E para comprar a máquina, ele vendeu a gaita que ele tinha. Olha só. Vendeu a gaita para comprar a máquina de escrever, o manual de datilografia para a gente aprender a datilografia. Para ser alguém no futuro, porque naquela época você tinha que ter datilografia. Eu fiz datilografia. Exatamente. Eu fiz, e se você não sabia datilografia, praticamente não era nada. Então são coisinhas assim, simples, pequenas, mas que marcam a vida da gente de forma positiva. Isso aí que você diz deve ter demonstrado que a família cresceu nesse sentimento de pai, de mãe, sabendo o que é o certo, sabendo o que é errado. Mas daí onde é que o Klein se colocou para fazer um concurso público, para ser um policial? Então, Paulo, nessa de estudar, a minha primeira opção foi ser professor, porque trabalhando na roça não tinha muita alternativa. A primeira faculdade que eu fiz, eu trabalhava na roça. Eu fiquei na roça, eu sempre digo, eu tenho orgulho de ter sido agricultor até os 23 anos de idade. Então hoje, se me oferecer uma área de terra para cultivar, eu não me aperto nem um pouquinho. Então, fiz a faculdade para ser professor. Num período eu trabalhei na iniciativa privada, mais ou menos 1 ano, na empresa onde meu pai trabalhou 33 anos, onde ele começou e se aposentou. Depois fui ser professor, trabalhei quase 5 anos. Esse professor seria o quê? Professor específico de matemática? Professor de História e Geografia. Fiquei quase 5 anos como professor, meio desiludido da profissão por falta de incentivo, por falta de financeira também, em todos os sentidos, é claro. Aí eu fiz um concurso de IBGE, na época era temporário, para 2 anos, isso foi em 89, se não me engano. Assumi na IBGE, fiquei 3 ou 4 meses só, porque daí o presidente que assumiu na época cancelou o recenseamento.
Tenho orgulho de ter sido o primeiro colocado no estado naquele concurso. Aí eu fiz o concurso para comissário de polícia, passei, aí eu virei policial. Aí tu virou policial, cara, tu comissário de polícia, mas você ia para frente do que eu digo assim, ia investigar, ou você começou a trabalhar só na polícia mesmo, dentro da polícia? Ou você saía para fazer batidas com os policiais? Qual é que era a tua relação? Naquela época, e assim como hoje, o comissário, que hoje é agente de polícia, é quase que como um clínico geral. Ele faz o boletim de ocorrência, ele vai lá fazer o levantamento do local do crime, ele vai investigar, vai prender, faz todo o trabalho policial. Ele faz, se for... Eu trabalhei em Dionísio Cerqueira 2 anos, trabalhei em São João do Oeste, eu já falei, como DPMU. Onde tu alguma passagem triste nesse envolvimento? Deve ter, né? Com certeza, né? Tem. Nessa relação de polícia, de investigação, né? Você deve ter vivido momentos bem delicados, né? Muito delicados. Por exemplo, aqui em Passos Maia teve um episódio em um cidadão matou uma família e a criança levou o pai e a mãe para o mato, matou, e uma criança de 2 ou 3 anos ficou dentro de casa e seguiu os pais e morreu, provavelmente de fome e de frio no mato, e a gente foi lá fazer esse levantamento. Então são coisas muito tristes e você tem que encarar, tu não consegue encarar de forma natural, porque não é natural isso, né? É isso que eu queria pedir para ti como policial, como é que você encara esse tipo de situação pós, né? Porque a gente sabe assim, ó, por mais que você tenha a tua família, etc., mas no momento você... tem o estresse, porque a gente vê muitos policiais estressados também, né? Todo mundo tem um nível de estresse um pouco maior, um pouco menor. Eu já passei por isso e tem época que tu se obriga a buscar um tratamento, um aconselhamento para tentar superar esse estresse, mas é inevitável. Claro que tu passa por um aprendizado. Vamos citar um exemplo. Eu tive um trauma na infância e eu não conseguia ir num velório, certo? Trabalhando em Dionísio Cerqueira, primeiro a vítima de homicídio que eu levei para o IML em São Miguel do Oeste, o técnico em necrópsia me convidou para participar do trabalho médico, e eu não consegui. No segundo eu entrei, no terceiro eu ajudei, entendeu? Você superou. Então eu consegui superar essa situação. Aí, dentro da polícia, você começou a trabalhar na área de fiscalização, na área de carteira de identidade. Como é que foi essa opção tua ali dentro? Na verdade, comecei por Dionísio Cerqueira, 2 anos, fazendo plantão, fazendo investigação, cuidando de preso, que tinha cadeia pública junto, depois cuidando de cartório, a parte de inquérito policial. Quando eu vim para Xanxerê, eu fiquei fazendo plantão. Quando eu cheguei aqui, a delegacia da comarca era lá em cima junto com o presídio, o doutor deve lembrar. Depois fiquei 1 ano trabalhando em Ponte Serrada, como se delegado fosse, fazendo às vezes de delegado. Aí você faz tudo, quase tudo, e fazia plantão inclusive. E quando eu fui convidado para voltar de Ponte Serrada para a regional, aí eu cuidava do setor administrativo, setor de multas, de imposição de penalidade, suspensão de carteira, e além disso, fazia plantão na comarca e coordenava o setor de investigação. Quer dizer que assumiu um monte de coisa. E o setor de investigação, eu gostava de trabalhar. Tá? É evidente que tu consegue abraçar o mundo e quer fazer muita coisa, tu às vezes deixa de fazer bem feito. Mas nessa área, Cleide, que você fazia, que é de carteira de motorista, a gente notou que sempre você foi uma pessoa que ajudava as pessoas, tentava ajudar as pessoas dentro da lei. Isso é uma capacidade tua de ajudar, de se doar para essas pessoas? Paulo, eu fiquei muitos anos fazendo o famoso teste de volante. Por um bom tempo eu era tido como carrasco, porque era muito enérgico. Nunca deixei de ajudar as pessoas, porque eu conversava cara com a pessoa no final da prova, fazia uma avaliação junto com o aluno, deixando para ele bem claro quais foram os erros cometidos e a forma de superar eles para conseguir o êxito da aprovação na próxima prova. Isso é um trabalho que você fazia porque livre pessoal teu? Livre pessoal meu. Porque você sabia que isso enriquecia a pessoa? Sem dúvida, porque eu não posso desprezar uma pessoa porque ela de repente não conseguiu se superar num teste de volante.
que é um momento de estresse, de nervosismo. É natural, o aluno chega lá tremendo, a perna tremendo, né? E aí às vezes você tem que conversar com a pessoa, e conversando ela vai superando esse nervosismo, quebrando aquele gelo. Trocando um pouco de relacionamento, trocando um pouco de conversa, de repente você entrou para o Clube 7 de Setembro, ou tu já estava no 7 de Setembro, como é que foi essa tua relação com o Clube 7 de Setembro? Bom, um dos primeiros investimentos meus em Xanxerê, que são 23 para 24 anos que eu moro aqui, foi comprar uma ação do Clube 7, porque eu tinha uma ação de um clube em São Miguel do Oeste, e eu vendi lá e comprei no Clube 7 aqui. Acho que foi um dos primeiros investimentos, e um bom investimento, de passagem. Aí eu tenho que te dizer, claro, te cortando já, que desse momento para essa fantástica ideia das orquídeas, que eu e o Júlio estivemos lá, vimos, filmamos, como é que se deu esse toque assim, disse, não, peraí, aqui vai ser um parque de orquídea. Eu sei que você falou que você era da agricultura, eu entendo isso, mas é muito bonito aquilo lá. Como é que surgiu essa ideia? Na verdade, foi um amadurecimento através de observação de outros locais. Por exemplo, você vai em Piratuba, as árvores dentro da área lá das termas de Piratuba, todas elas têm orquídea plantada. E aí um dia, olhando no Clube 7, surgiu a ideia, por que não aqui? E outra, tem tantas vezes que uma pessoa vem para Xanxerê, amigos, familiares, vêm nos visitar, mas o que tem para me mostrar de bom na cidade? Vou mostrar o quê? Vamos lá conhecer o Parque das Orquídeas do Clube 7, por que não? Por que não? E claro que tem outras coisas, né? Uhum. Você lembra mais ou menos quantas você plantou lá? Na verdade, não vou dizer eu plantei, porque sim, claro, na verdade aqui, né? a ideia foi minha e do Leonir Fernandes, e a gente discutiu durante muito tempo, levamos à diretoria, na época era o Carlos Colato presidente, formatamos um projeto, entregamos para a diretoria, isso foi para aprovação na Assembleia, e começamos a plantar. Já são 2 anos, agora a gente deve se reunir para fazer uma terceira etapa de plantio, provavelmente no mês de setembro. E a ideia, Paulo, é qual? Que cada sócio ou filho do sócio assuma uma árvore, adote uma árvore, muitas já estão identificadas, vocês viram, com o nome científico, o nome popular e o nome do sócio, para que ele continue cultivando e plantando. É muito bonito, eu tenho que te dar os parabéns a toda a equipe, que isso a gente esteve lá, ficou muito bonito, parabéns pela essa iniciativa. Quero que tu continue com ela, né? Não esqueça de continuar com essa ideia muito bonita. Mas você também nos traz aqui uma outra ideia, a 11ª Finovest, que será agora no dia 13 de julho. O que é essa festa do vinho? Na verdade, a festa do vinho está na 11ª edição, é a tradicional. Eu faço parte da Associação dos Produtores de Vinho Artesanal de Xanxerê desde a sua fundação, são quase 15 anos, e eu faço de forma artesanal um vinho para minha degustação, para minha apreciação há quase 20 anos. E o grupo serve para aprendizado, para melhorar esse hobby, vamos dizer assim. Nós temos uma parceria importante com a Prefeitura, com o Sebrae, com o Epagre, com o enólogo contratado que visita os produtores, dá toda a assistência. E a festa do vinho é a 3ª edição agora, que ela é feita nos moldes da Festa Queijo, famosa, em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. Onde tu sai, tu experimenta todos, faz um rodízio de todos. E a nossa festa é nesse padrão. No ingresso você recebe uma taça e um garfo e passa os guichês, alternando vinho, queijo, salame, vinho, cachaça, tem doces, tem salgados, tem mandioca frita, muito boa. Quem foi está esperando para comprar ingresso para ir de novo. 13 de junho, não esqueça, vai ser lá no parque do CTG. 13 de julho. 13 de julho, perdão, isso. 13 de julho, lá no parque do CTG. Bom, Tenário, eu preciso fazer uma das últimas perguntas que nós fazemos no nosso canal, no que se refere à morte. Você que viu tantas mortes de perto, o que o Tenário pensa da morte? Infelizmente na atividade policial a gente passa por essas situações e às vezes você fica extremamente chocado
E às vezes não, né? Eu já tive que dar a notícia, por exemplo, com um médico, que o filho dele, o único filho dele tinha falecido num acidente de trânsito. Ele bateu o telefone quando eu dei a notícia para ele, isso que eu não fui direto. Aí imagina, se eu fiquei chocado vendo a situação, imagina o pai receber essa notícia. A gente não encara a morte como uma forma natural, por mais que ela é um processo natural. Óbvio que eu sempre lidei com mortes violentas, e quando ela é violenta, ela não é natural, não é normal, nem pode se encarar dessa forma. Choca no primeiro momento, depois você tenta assimilar como normal, e isto, Paulo, aproveitando, toda essa situação, principalmente morte em acidente de trânsito, me fez a trabalhar muito educação para o trânsito. Eu fiz muito isso e continuo fazendo um trabalho que, até porque eu fui procurado no Detran tantas vezes, por escolas, por empresas que queriam uma palestra sobre educação para o trânsito, e nós não tinha ninguém preparado para isso. E eu tinha que dizer para eles, você tem que procurar polícia militar. Eu cheguei a uma conclusão, por que eu não fazia isso? Até porque eu sou professor por formação. Comecei a fazer, o trabalho feito em Xanxerê foi reconhecido a nível de estado em algumas situações. Eu já fui convidado para fazer palestra em outros municípios, em São Miguel do Oeste, por exemplo. Tive a oportunidade de fornecer o material produzido aqui por uma policial da Argentina, que levou o exemplo para a Argentina. Nós produzimos o nosso material, que áudio, vídeo, cartilha para distribuir para as escolas, e eu gostaria que depois de mim viesse outros tantos tenários ou policiais que continuassem esse trabalho. Fiz uma motivação com um grupo de policiais em São Miguel do Oeste, colocando isso para quem trabalha no Detran, quem é policial que vivencia acidente de trânsito. Por que não? Se não quer fazer sozinho, procura os clubes de serviço da cidade, que muitas vezes se preocupam com isso. Vamos fazer esse trabalho, não custa nada para a gente. Mas voltando à pergunta, tá? Existe alguma coisa após a morte, na sua concepção? Olha, eu quero crer que sim, que é uma das coisas que faz a gente motivar e ter esperança eterna ou não. É um pouco complexo essa crença? Mas pelo meu aprendizado da religião que eu tive desde a infância, me faz acreditar que existe alguma coisa depois da morte, sim. Tenário, eu quero agradecer, o Canal X quer agradecer, e eu quero de fonte te dar os parabéns, porque eu sei que você é sempre uma pessoa que abriu as portas no sentido de ensinar, tá? Não é só punir, mas é ensinar. Parabéns, o Canal X quer agradecer a reportagem e obrigado. Valeu, Paulo. Eu agradeço pelo convite, agradeço e te dar os parabéns também pela iniciativa desse trabalho do Canal X, de divulgar, de chamar as pessoas que têm um reconhecimento de ter um trabalho feito em Xanxerê, como você disse no início, mostrar as coisas boas. As coisas ruins tem lá fora gente sobrando que mostra, e alguém tem que mostrar as coisas boas. Então, parabéns e obrigado.